Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se do Miguel Sousa Tavares dizer que o referendo à imigração proposto pelo Chega era uma medida nazi de extrema-direita? Bom, parece que em França já se começa a falar sobre um referendo à imigração também, porque o Ministro do Interior diz ser favorável a esse mesmo referendo. Vamos então ver aqui, meus caros, esta notícia, porque a coisa em França está ao rubro, como tem estado nos últimos meses, e vamos ver como é que a coisa funciona, tendo em conta que a esquerda não se conseguiu entender para a escolha de um governante, e portanto, neste momento, temos um governante escolhido por Emmanuel Macron, para agradar Marine Le Pen, tendo em conta que Marine Le Pen foi o Rassemblement National, foi o partido que conseguiu mais votos nas eleições legislativas francesas e, portanto, vamos ver no que é que isto deu. Ora, temos Ministro do Interior francês é a favor do referendo sobre a imigração. Eu acho que migração é um mau termo e, portanto, não o vou utilizar, pelo menos sempre que me aperceber que ele está presente, mas migração não me parece o termo adequado, vamos utilizar imigração. Será que o seu discurso duro será seguido por uma política eficaz? Faz a pergunta o jornalista ou autor desta reportagem. 2 dias depois do funeral de uma jovem chamada Philippine, violada e assassinada perto de Paris, uma tragédia evitável que comoveu toda a França, o Ministro do Interior participou numa entrevista na televisão para expor as suas opiniões sobre a imigração e o crime. Ele disse que era a favor de um referendo sobre a imigração. O ex-líder dos senadores da LR, nomeados pelo Ministro do Interior no novo governo francês liderado por Michel Barnier, deu uma longa entrevista no domingo 29 de setembro ao canal de notícias LCI. As suas declarações firmes sobre a direção da política interna da França, dívida, imigração e crime, provocaram indignação na esquerda, mas foram recebidas com entusiasmo na direita. É verdade. Quer dizer, da minha parte, se há algum ministro que causa celeuma entre a esquerda, da minha parte é um homem que merece alguma consideração, diga-se de passagem. Mas é importante, estas prioridades são importantes porque cada vez menos se valoriza no discurso político a importância da redução da dívida e qualquer país que tenha uma dívida astronómica não tem grande margem de movimento. E, portanto, dívida, imigração e crime são as preocupações imediatas que qualquer governante a nível europeu deve ter, parece-me, e, portanto, tratando destas três, pode depois aspirar a procurar coisas mais importantes, e falo, por exemplo, da economia, mas estas são as imediatas. Portanto, no longo prazo, nós podemos preocupar-nos com a industrialização do país, podemos nos preocupar, até de certa forma, também com a diminuição progressiva da dívida, mas acho que a França também deve diminuir a sua dívida no imediato. Mas, no imediato, as preocupações devem ser estas: a segurança, no caso o crime, a imigração e a dívida. Parece-me óbvio, parece-me que é um ministro com as preocupações alinhadas, com as prioridades bem definidas, e isso parece-me ótimo. A entrevista acontece na sequência do assassinato de uma rapariga de 19 anos perto de Paris. O suspeito era um marroquino que já tinha sido condenado por violação e estava legalmente obrigado a deixar o território francês. As circunstâncias da sua morte e o perfil do assassino provocaram indignação e levaram o novo ministro a reagir com firmeza verbalmente, a princípio, aguardando ação. Neste caso, o ministro acredita que chegamos a um ponto de desequilíbrio onde as regras acabam a proteger mais os indivíduos perigosos do que as vítimas da sociedade. Meus caros, eu vou-vos ser sincero. Eu não conheço o ministro de lado nenhum, mas um homem que tem a coragem de ir à televisão francesa, mesmo na circunstância polarizada politicamente falando que a França está, fazer declarações tão firmes como estas, parece-me um homem digno do benefício da dúvida, honestamente. E, portanto, vemos que uma morte poderia ter sido evitada, e para mim a vida é um bem fundamental, é um direito fundamental, garantido em praticamente todas as constituições a nível europeu, acho que todas, diria mesmo que todas. Pode haver alguma exceção que eu não conheça, mas acho que dificilmente isso acontecerá, até por causa da entrada na União Europeia, mas como é um direito garantido, e o Estado aqui falhou. Falhou na medida em que este senhor tinha ordens para deixar o país, permaneceu no país e cometeu mais um crime. E, portanto, nós temos que ter a noção que isto não é uma brincadeira. Neste momento nós não estamos a falar de microcausas da esquerda, sobre questões associadas a direitos humanos, não é nada disso. Estamos a falar de criminosos que são defendidos pela esquerda progressista. Esquerda progressista é esta que diz estar do lado dos direitos das mulheres. No entanto, quando os imigrantes quando têm que decidir entre criminosos imigrantes e mulheres, optam sempre pelos criminosos imigrantes. Meus caros, um criminoso, seja ele de que cor, raça, etnia, religião, língua for, tem que ser punido severamente.
Se for um estrangeiro, eu diria que cumpriria uma pena, pagaria pelo menos uma indemnização à vítima, diria, e seria expulso do território francês e não teria possibilidade de voltar a entrar. Meus caros, é muito simples. Um imigrante que venha com o objetivo de trabalhar, de se estabelecer, etc., não precisa de proteção a nível criminal. Eu, por exemplo, como tantas outras pessoas honestas por esse mundo fora, eu já vivi 24 anos e não precisei de roubar nada a ninguém. Não precisei de matar ninguém, tampouco. Não precisei de fazer nada destas coisas. Já passei dificuldades e nem por isso acabei por fazer alguma coisa deste género. E, portanto, se eu consigo, toda a gente consegue. Eu não sou mais do que ninguém em circunstância nenhuma e, portanto, se eu consigo viver do que faço, do meu trabalho, dos meus estudos, das minhas leituras, consigo viver verdadeiramente com um trabalho honesto, eu acho que qualquer pessoa consegue. E, portanto, o imigrante não tem que ser protegido a nível criminal, tem que se garantir que quando chega, se chegar, tem que vir para cá com um contrato de trabalho. Isso sim. Definir as prioridades da economia, garantir, nem que seja online, e eu acho que online é o ideal no século XXI, quer dizer, em 2024, é inadmissível esta coisa não ser tratada online, o imigrante candidatar-se para aquelas que são as vagas das necessidades económicas de cada país. E, portanto, aí o imigrante teria muita escolha. Teria vários países na Europa com vários tipos de necessidades económicas, cada um consoante as suas necessidades, claro está, e portanto depois iria-se candidatar e vinha para o país com um contrato de trabalho. E sim, esse processo em que o imigrante procura as necessidades económicas de cada país para trabalhar, isso deve ser facilitado. Agora, não devemos proteger criminosos. E se o imigrante vem com um contrato de trabalho, é acolhido, é bem recebido, tem contrato de trabalho, tem circunstâncias para viver, tem um salário, consegue estabelecer a sua família e comete crimes, tem que ser deportado. É tão simples como isto. Quem não respeita a ordem de cada país, quem não respeita os costumes de cada país, não faz falta ao país. E, portanto, no meu entender, a imigração deve assegurar 2 pontos. Tão simples como isso. Necessidades económicas por cotas e garantir a identidade do país. Se a identidade do país for comprometida pelo excesso de imigração, tem que haver uma redução. É tão simples como isto. Portanto, estas 2 características devem ser asseguradas. E, portanto, todas as pessoas que mantenham essas características das cotas da imigração do ponto de vista da economia e das necessidades da questão da identidade, por mim, estão 2 critérios satisfeitos que me parecem ser os essenciais. Temos também mais declarações. A imigração é um dos fenómenos que mais impactou a sociedade francesa nos últimos 50 anos, sem que os franceses tenham tido a oportunidade de expressar as suas opiniões. Eu acho que uma sociedade multicultural corre o risco de se tornar também uma sociedade multirracista. Estou a ponderar as minhas palavras com cuidado, diz o ministro, e portanto são muito interessantes estas declarações. É um homem que neste momento defende o referendo e defende com bom senso, porque quer dizer, uma coisa tão impactante, olhem, por exemplo, no Reino Unido, uma coisa tão impactante como é sair da União Europeia deu origem a um referendo. Porque é que a imigração, que modificou completamente para pior, diga-se de passagem, as sociedades ocidentais, porque é que os europeus e os americanos não tiveram direito a um referendo sobre o assunto? Para aqueles que possam não saber e que no dia de hoje demonizam Donald Trump por ele falar em deportações, o vosso querido Barack Obama, eventualmente da esquerda progressista, foi responsável por 3 milhões de deportações. E, portanto, eu compreendo que a narrativa não dá jeito, não dá muito jeito de falar nisto. Eu compreendo, sinceramente. Mas além de Barack Obama ter tido o Prémio Nobel da Paz mais hipócrita que alguma vez foi atribuído, foi um homem responsável por 3 milhões de deportações. 3 milhões de deportações, volto a repetir. É praticamente 30%, praticamente 30% da população portuguesa em deportações. Isto para fazer uma questão de perspectiva. Eu compreendo que isto não dê jeito na narrativa, mas como o Obama é um santo e Donald Trump é um demónio, basicamente, temos que colocar as coisas em perspectiva, porque é interessante falar sobre este assunto do ponto de vista das deportações. E, portanto, estou de acordo com o Sr. Ministro francês, não o conheço de lado nenhum, não sei as ideologias dele, não sei as convicções dele, mas neste ponto em específico, independentemente do que ele pensar sobre os outros pontos, estou de acordo com o Sr. Ministro e eventualmente isto será uma coisa que vai começar no resto da Europa, os europeus manifestarem-se sobre como querem a imigração. Da minha parte era isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado novamente, peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, estamos a caminho dos 5.000 subscritores, muito obrigado meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam meus caros, questionem tudo. Até à próxima.